começar, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre conceitos. Né? O que é o diagnóstico? Como é que faz o diagnóstico? Quando se faz o diagnóstico? Não sei se o doutor quiser começar a falar um pouquinho. É muito interessante quando a gente fala sobre autismo, né? E o termo mais correto, se a gente for considerar o que a gente usa hoje em literatura, é transtorno do espectro autista. Essa é a melhor forma de eu falar, então. É a melhor forma de falar. E muitas vezes a gente vai escutar simplesmente TEA. Né? Tá. TEA, que é a sigla. A sigla, tá? Mas não é errado a gente falar autismo. Tá. Né? E, na verdade, o mais certo seria a gente falar autismos, né? No plural. Olha. Exatamente por conta desse conceito do espectro. Né? Para a gente entender um pouquinho sobre o autismo, eu acho que vale a pena a gente entender que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, eu estou falando algo do desenvolvimento neuropsicomotor que desviou daquilo que a gente considera ser um padrão de normalidade, né? E que vai se caracterizar principalmente por alteração em 2 eixos. Um eixo que é o da comunicação. Tá. E um eixo que vai ser, vamos chamar de comportamento social. Tá? A comunicação, eu acho que é mais fácil da gente entender, né? Quando a gente pensa assim, olha, o que você, uma pessoa leiga, sabe sobre autismo? Geralmente vai falar, uma criança que não fala. E isso é meio verdade e meio mentira, né? Porque, de fato, uma criança que não fala, ela pode estar dentro do espectro. Tá bom. Mas não quer dizer que a ausência de... Primeiro, não quer dizer que a ausência de fala seja TEA. Existem outros diagnósticos diferenciais. Tá. E segundo, não quer dizer que toda criança que esteja dentro do espectro não fale. Exatamente. E um ponto importante aqui quando a gente fala de comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, a gente está muito acostumado a pensar na comunicação verbal, né? Mas a comunicação não verbal, ela também é alterada num indivíduo que está dentro do espectro. Né? Então, coisas como, por exemplo, a compreensão, gestos, todo o nosso repertório de comunicação não verbal, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando e gestuando. Né? Se você me perguntar, Rodrigo, como você está? E eu fizer um sinal, você sabe o que eu estou querendo dizer. Né? Isso também é afetado quando a gente pensa no eixo de comunicação do autismo. Né? Então, não vai ser só a fala. Não é só a linguagem. O autista ele é literal em grande parte das suas compreensões. Eu acho que pode ser que O autista, em grande parte das suas compreensões, ele é literal. O autista ele tem uma grande dificuldade de entender metáforas, gírias, paráfrases e outros termos que não são exatamente como ele aprendeu que aquele assunto deve ser tratado. Tudo isso também é alteração de comunicação. Né? Então, por exemplo, se você falar para uma... Não é toda criança, é importante entender isso, existe o espectro. Tá? Então, vai ter crianças que vão entender essas gírias, ou, por exemplo, você fala, olha, está chovendo canivete. Vão ter crianças que vão sair, vão olhar e vão esperar ver o canivete caindo. Entendi. E vão ter crianças que vão entender o que talvez não numa compreensão total, mas vai entender, bom, ele está usando um termo, uma gíria, alguma coisa que então não é isso que ele está querendo dizer. Tá? E isso tudo faz parte da comunicação também. Então, é um déficit de comunicação. Tá? E seja esse déficit verbal, seja esse déficit em alguma outra instância do que a gente entende como a comunicação.